problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão nessa manhã? Bom estarmos aqui para rendermos graças ao Senhor, para adorar a Deus. A paz do Senhor Jesus, Rafa, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né? Juntos, de longe, porém bem perto, porque o Espírito que habita em todos nós é o mesmo, e o Espírito Santo de Deus testifica de todas as coisas em nossas vidas. Pai do Senhor Jesus, Camila, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus testifica todo. Pai do Senhor Jesus, Zenaide. Os primeiros aí, eu que vai falando, eu vou respondendo, aí depois não dá mais tempo. E eu estava falando que o mesmo Espírito testifica, né, em nossos corações de todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, Vinícius, Vinão, testifica de todas as coisas. Então, por isso que eu digo, nós estamos longe, porém estamos bem perto, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos aproxima e muito. Paz do Senhor Jesus, Luiz, glória a Deus. E é bom. Paz do Senhor Jesus, Simone, paz do Senhor Jesus a todos aí. E é bom esse momento é bom. Esse momento é um momento hoje onde a gente pode também refletir de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Nessa manhã nós vamos estar fazendo algo diferente, algo novo, né, para nós, porque eu nunca imaginei ministrar uma ceia por uma live, e ministrar a ceia para que a família em casa fizesse a ceia juntamente com a família. E falando de ceia, eu gostaria de falar já, paz do Senhor Jesus, Iris, glória a Deus. Falando de ceia já, eu gostaria de falar para os irmãos que, como é uma ceia diferente, né, e é pela live, então nem todos tiveram a oportunidade de comprar. O Adriana, a paz, glória a Deus. Nem todos tiveram a oportunidade de comprar o suco de uva, comprar um pão diferente, enfim. Você que não tem o suco de uva na sua casa, aí depois na ceia eu vou repetir novamente, você pode pegar um copo com água e para poder participar juntamente aí com a sua família, em nome do Senhor Jesus, e um pão que você tiver qualquer, ou se não tiver pão, não tem problema nenhum também, não tem problema. E eu queria falar algo para os irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração também, de que você pode cear com toda a sua família dentro de casa, com toda a sua família que crê no Senhor Jesus, né? Se nós cremos, se eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Se todos na sua casa creem que Ele é o Senhor da sua vida, esse momento é o momento que você pode participar do corpo do Senhor, do corpo do Senhor, que está aqui, ó, e do sangue do Senhor, né? O pão representando o corpo e o suco de uva representando o sangue. E maravilhoso, né? Maravilhoso nós podermos participar dessa forma diferente, né? E é diferente, eu creio que para muita gente que está acompanhando aí pela live. Eu queria já pedir para os irmãos que compartilhem aí nos grupos, compartilhe com as outras pessoas. Pode ser que de repente a pessoa que não está assistindo agora ao vivo assista mais tarde também. Também você pode participar da ceia, hora que você estiver assistindo, juntamente com a sua família.
da mesma forma, porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece sim os nossos corações, ele sabe de toda a intenção do nosso coração. Amém, amados? Então Deus é maravilhoso, o Senhor é bom, e eu já queria orar junto com vocês. Eu gostaria que vocês tivessem toda a reverência na sua casa, como se você estivesse na casa de Deus mesmo. Não há lugar melhor para estar nesse momento, né, do que na presença do Senhor, do que na casa de Deus. E hoje é muito importante isso, né, que eu até falo isso, porque nós estamos fazendo do nosso lar a casa de Deus. Então, algo que vem à minha memória agora, vem quando a arca repousou na casa de quem que foi, meu amor? Você lembra? Na casa de... Ela tá lá, mas tá ouvindo aqui, ó, de longe, tá terminando de se trocar. E quando a arca repousou na casa de Obed-edom, veio essa parte. Depois você procura aí na sua Bíblia, onde fala de Obed-edom, no Antigo Testamento, quando a arca repousou na casa dele, o que aconteceu com esse camarada. Então, hoje, a arca ela está dentro da sua casa. Hoje, a arca ela está dentro do seu lar. Amém? E com essa arca que está dentro do nosso lar, nós estamos fazendo do nosso lar hoje, sim, a casa de Deus. E isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso porque quando nós entendemos que o nosso lar é a casa de Deus, tudo começa a funcionar totalmente diferente do que vinha funcionando. Por isso que eu tenho falado para minha esposa que a nossa vida, depois que passar tudo isso aqui, ela não será mais igual. A sua vida não vai ser mais igual, porque as futuras gerações terão do que falar sobre o que nós estamos passando hoje. E que a igreja se uniu dentro de casa. A igreja se uniu dentro de casa. Segundo a Samuel 6 fala de Obed-edom. Obed-edom e não Abinadab, isso, na casa de Obed-edom. Segundo Samuel, isso, Sâmia, obrigado, glória 11. A Deus. Verso 11. Glória a Deus, verso 11. Então é maravilhoso isso, nós sabermos que hoje nós somos casa de Deus. Olha só, segundo Samuel 6, o verso de número 11 diz assim, ó: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. Olha quanto tempo ficou, amados. Vamos prestar atenção que o Senhor está querendo falar também aos nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O giteu ficou durante 3 meses e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Olha só, algo maravilhoso que sabe, eu senti aqui a presença do Senhor e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus também testifica no seu coração. Olha só o tempo que a arca ficou dentro da casa de Obed-edom. Ficaram 3 meses. Esses 3 meses fez uma reviravolta dentro da casa de Obed-edom. E dentro da nossa casa não será diferente. E esse também eu acho, amados. Eu tenho plena convicção disso, que 3 meses será o tempo em que você vai fazer da sua casa a casa de Deus, do seu lar, o lar do Senhor, para a glória de Deus. Amém, amados? Isso é da parte de Deus, nada disso estava para se falar, não foi marcado nada disso, mas o Senhor, Ele conhece todas as situações e Ele sabe das nossas necessidades mais profundas, sabe de toda essa situação que está acontecendo nesse mundo vil, né? E nós precisamos estar conectados com o Senhor, conectados uns com os outros, dessa forma aqui através da live, e conectados com o Senhor, o nosso Pai, porque Ele tem muito mais para fazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Então vamos orar aí, você pega aí junto com a sua família, junto com a sua casa, com seus filhos, com seu esposo,
Aleluia, Senhor, glorificado Deus, exaltado, acima de todas as coisas seja o Senhor, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome, Senhor amado, reunidos dentro das nossas casas, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Pai, famílias, ou sozinhos, Senhor amado, com o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nessa manhã, Deus, nós entregamos a primazia, entregamos o primeiro para Ti, Senhor, nós entregamos a nossa adoração a Ti, Espírito Santo de Deus. Recebe, Senhor amado, nosso louvor, Pai. Recebe, Senhor amado, Pai, se há alguma coisa de errado, Senhor amado, na nossa mente, tira, Deus, tudo que não provém de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, se algum dos meus irmãos, alguma família, Senhor amado, dormiu, Senhor amado, brigado ou triste ou angustiado com alguma situação, Senhor, Pai, que essa vida, Senhor amado, nesse momento seja alcançada por Ti agora, Senhor, que o Senhor venha derramar do Seu refrigério, do Seu bálsamo, Senhor, a Sua paz, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, Deus, os meus irmãos, eu juntamente com os meus irmãos, Senhor, nós temos uma mão, Senhor amado, para segurar, Senhor, que é nas Suas mãos, Senhor amado, mão forte, mão de poder, Senhor amado, mão que nos tira, Senhor amado, de todas as situações difíceis, Senhor, nesse tempo, Senhor amado, que estamos passando de tribulação, nós sabemos, Deus, que vamos perseverar e o Senhor, Deus, vai conceder sim vitória, Senhor, a cada um dos Seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor amado, do Senhor, Pai, nós queremos o Senhor falando sim aos nossos corações, nós queremos o Senhor agindo na nossa vida, Senhor amado, física, pessoal, sentimental, primeiramente sim espiritual, Senhor. Oh Pai, o Senhor, ó Deus querido, não nos decepciona, Pai. O Senhor, nós podemos nos decepcionar com muitas vidas, Senhor amado, com seres humanos, Senhor, mas com o Senhor, Pai, nós não nos decepcionamos, Pai. E ainda que viéssemos, Senhor, a nos decepcionar com seres humanos, Senhor, que possamos aprender, Senhor amado, a olhar para nós, Senhor, e a sabermos lidar com as frustrações conforme nós aprendemos nessa semana. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo. Fala isso para o Espírito Santo de Deus, amado. Fala isso para o Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Fala para ele: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha casa. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no meu lar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço porque é o Senhor que me faz lembrar de todas as palavras que o amado Jesus, que o amado irmão meu mais velho, sim, me deixou. É o Senhor, Espírito Santo de Deus, que me faz recordar de todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus, fala que você adora sim Ele, nós te adoramos sim o Senhor, adoramos o Senhor Jesus, adoramos a Ti, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, Senhor, de te adorar dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nessa manhã, Deus, recebe, Senhor amado, a nossa adoração, Pai. Recebe, Senhor amado, o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, tira, Senhor amado, dos corações, Senhor, tudo que não provém de Ti, Pai, essa vida, Senhor amado, que acha que o lar dela não é seu, Senhor, essa vida que acha, Senhor amado, que o Senhor não recebe o louvor dela porque ela errou, ou porque ela fez alguma coisa que te desagradou, Pai, oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra sim essa vida, Senhor, que basta nós nos arrependermos sim diante de Ti, pedimos perdão sim a Ti, Senhor, o Senhor sim
sim, volta o seu olhar para nós, Senhor, porque o Senhor Jesus, sim, Pai, o Senhor é o nosso advogado, Senhor, e é o Senhor quem intercede ao Pai, Senhor amado, pelas nossas aflições, Pai, e é através de Ti, Jesus, que nós conseguimos esse perdão sobre as nossas vidas, Senhor, e o Senhor já não se lembra mais dos nossos pecados, Senhor, são totalmente apagados, Senhor, e assim nós temos acesso, Deus, diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos pelo Seu amor, Deus, que é derramado sobre as nossas vidas, Pai, pelo Seu amor que é derramado sobre os nossos corações, pelo Seu amor que alcança, Senhor amado, a cada lar e a cada vida, Pai. Assim como a Beth está falando, Senhor, seja bem-vindo em nossos lares, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nossos lares, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Eu creio que o poder de Deus, ele já se faz sim presente dentro da sua casa aí, não se importando se você está sozinho, porque sozinho você não está, você está com o Espírito Santo de Deus. Senta aqui, meu amor. Agora ficou mais completo. Bom dia, irmãos, na paz de Cristo, glórias a Deus. Compartilhar aqui. Aleluia. Face. Então, amados, Deus, você não está sozinho. Você não está sozinho. Às vezes a gente olha, né? Eu sei que o Leonardo de repente pode estar sozinho dentro de casa, mas não está só. A minha sogra, a Neuza, também está sozinha dentro de casa, mas eu achei lindo que ela preparou 2 pães. Eu acho que ela preparou um para ela e um para o Espírito Santo, de repente, eu não sei, ela vai responder daqui a pouco aí. Mas deixa preparadinho, sim, para que você possa participar juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Você quer falar alguma coisa, meu amor? Ou não. Você quer louvar junto comigo? Acho que eu sou mais para falar. Bom dia, meus irmãos. Olha a minha voz como tá rouca. Parece que ela acordou agora, né? Parece que eu acordei faz um tempo, né? Acho que não, hein? É bom a gente fazer live, porque a gente toma banho, a gente passa um batonzinho e é muito bom, é muito bom. Glória a Deus. A paz do Senhor, eu espero que vocês estejam firmes e fortes. Eu creio, como a palavra mesmo se disse, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Hoje é um novo dia, não sei se aí onde vocês estão está sol, aqui está sol, estou ouvindo o barulho dos pássaros. A sua amiga Adriana também está aí, ó. Glória a Deus, Dri. Seja bem-vinda. Deus é bom. Cadê ela que eu não estou vendo? Ó. Oh, bênção linda. Glória a Deus abençoe, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Como é o pastor que vai estar ministrando a palavra hoje, não é isso? Então eu vou ler uma parte que eu estava meditando agora de manhã sobre, lembra que eu falei para vocês que eu, na verdade, tenho, peraí, acho que deixa eu tirar aqui do meu celular aqui, vou iniciar essa sala, que tem muita gente que me acompanha nessa sala. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Olá, Binão, Alexandre, a paz do Senhor Jesus, pastora. O povo que ama essa pastora, né? Ô, glória. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus, amor. Amor. É tanto tempo dentro aqui dessa casa com ele que eu falo amor. Ela só amor. fala amor, tá amor. Vendo? Amores, né? Amores. Né? É que ela amores. Fala amor. Amores. Saudade, então, pastora, ô glória. Da pastora Márcia, ó. Eu queria ler com vocês, e antes disso é muito importante eu falar uma coisinha. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, toda vez que você for, é que eu tô cortando minha cabeça aqui. Tá bom assim, né? Fica à vontade, meu amor. Aí. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, ela pode fazer diferença ou ela não pode, ou ela não faz diferença nenhuma.
A palavra de Deus, dependendo da forma como você manuseia ela, se você manuseia ela fica quietinha no canto dela ou ela produz fruto. Porque a palavra de Deus, ela só se move através das nossas vidas. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela só tem efeito de verdade mesmo quando a gente dá crédito para ela, quando a gente honra ela, quando a gente coloca ela no lugar dela. O lugar dela a própria palavra diz, palavra de Deus. É onde Deus se comunica, além do Espírito Santo, que é a maior comunicação da parte de Deus, além do Espírito Santo, é através da palavra de Deus que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos renova, que o Senhor orienta a gente como caminhar na vida. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Aleluia. E, irmãos, eu sei, porque isso é fato. Como é difícil acalmar a alma, se disciplinar e se colocar, se colocar diante de uma palavra para estar atento, focar a sua atenção nela com reverência, para entender, para ouvir, esperando Deus falar através dela. Aleluia. Irmãos, faz toda uma diferença. Porque às vezes eu tô lendo, mas eu não estou nela. Sabe aquela pessoa, às vezes, que tá conversando com você, mas não tá? Tá conversando com você, mas tá longe. Aí você fala, então é isso. Ela não é ela mesma, ela não é toda, ela não é completa naquele relacionamento. O que eu quero dizer é que toda vez que a gente se permite estar na presença de Deus, temos que ter consciência mesmo, entendimento de que eu tenho que me colocar mentalmente, porque o espiritual ele vai fluindo mentalmente diante de Deus. Isso é fé. Aleluia. Eu estou crendo naquilo que eu não vejo, mas eu estou ali numa postura, num comportamento de reverência. Eu estou ali num comportamento de que eu sei dentro de mim, eu sei porque sei. Sim. Que Deus está presente em todas as vidas. Ou melhor, Aleluia. na minha vida nesse caso, né? Se sou eu que me coloco. Quando eu aprendo, isso é um exercício diário. Aquele que não tem hábito, é um exercício. Eu vou dizer uma coisa, toda experiência, meus irmãos, elas só são válidas, a experiência, se eu me coloco. Mas ela não é válida se você se coloca só porque você está me ouvindo falar. Ela só é válida se você se permite experimentar o que eu estou dizendo. Se você não se permitir experimentar o que eu estou falando, e se eu não me permitir experimentar, só falar e não colocar em prática, eu não vou viver a experiência. A experiência só é vivida se a gente se coloca. Amém, irmãos? Então eu quero colocar isso para você a partir de hoje e fazer, na verdade, um convite para você. Se juntar a nós na leitura diária da Bíblia. Sabe, se você nunca leu a Bíblia, fazer um propósito com você mesmo, um propósito, é propósito que eu diria? É um entendimento dentro de você, um se colocar dentro de você, que eu vou fazer todos os dias um compromisso com você, um compromisso fiel com você. Porque às vezes a gente tem compromissos com pacientes fiéis no horário, a gente tem compromisso com o almoço, a gente tem compromisso para visitar os filhos, você tem compromisso para ir a um médico, você tem compromisso horário para ir no médico, você tem horário para tantas coisas na sua vida. E a gente não separa um horário, e esse horário tem que ser colocado numa agenda, na agenda sua aqui, ó, na cabeça,
um horário que você vai respeitá-lo. Porque como é coisa espiritual, rapidinho a gente tira e coloca outro lugar e a gente se sabota e manipula e diz assim, mais tarde eu faço isso. Então a gente não considera o lado espiritual. Então a gente alimenta a carne que é com comida, fazendo uma massagem, fazendo uma fisioterapia, indo ao médico, cuidando, enfim, cuida do corpo, né? A gente alimenta a alma com as emoções, com alegrias, prazeres da vida, assistindo um bom filme, dando boas risadas, se encontrando com parentes, onde estão lá as emoções fluindo. Mas qual é o lado que a gente alimenta o espírito? Se a gente não tomar cuidado, fica em desequilíbrio. E a gente, como ser humano criado por Deus, a gente só vai caminhar bem, fluir bem nesta vida se as 3 áreas estiverem no equilíbrio. Se as 3 áreas não estiverem no equilíbrio, algum lugar, você sabe quando um corpo ele não está no equilíbrio? Vamos supor, se você fica só com o pé mais assim, vamos supor que você tem, eu mesma tive um problema de trombose na perna esquerda e eu, sem perceber, a minha perna direita ela força mais. Ou seja, eu poupo mais a perna esquerda. Vocês sabiam que quando eu começo a ter ou cãibra ou alguma coisa assim, a perna direita sofre muito mais. Eu começo a ver sequelas da perna esquerda, da perna direita, porque eu poupo a perna esquerda. Então eu não estou em equilíbrio, eu não estou com peso igualado. E da mesma forma na nossa vida. Corpo, alma e espírito tem que estar num nível igualado. E vai chegar um momento em que o espírito vai começar a conduzir as outras coisas. E se o espírito começar a conduzir as outras coisas, porque se você tiver muito assim, na soberba, muito assim na ostentação, muito assim nas emoções, muito assim pensando, você pode ver a aceleração de pensamento, causa um monte de problema aí psicológico, a gente está vendo aí, ansiedade e tudo mais. Então, se nós dermos oportunidade para organizar isso com o Espírito Santo, buscando mesmo as coisas de Deus, se vocês derem o lugar que tem que ter as coisas de Deus na sua vida, abrirem espaço para eles, para as coisas de Deus ocupar o espaço que é dele, irmãos, a vida vai ser diferente. Ouve o que eu estou dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que vocês leiam comigo. A começar, toda vez que vocês se colocarem numa live, estejam na live, não estejam aqui fazendo café, ou aqui almoçando, ou aqui fazendo... realmente se coloquem mesmo junto conosco aqui numa comunhão, porque isso Amém. É comunhão. Glória a Deus. Colossenses 1, eu vou ser rápida aqui, Colossenses 1, a partir do verso 4. Colossenses, eu falei para vocês que a gente vai estudar um pouquinho sobre Colossenses quando eu tiver a oportunidade, de falar nas lives. Diz assim, Colossenses 1, a partir do verso 3. Paulo que escreveu essa carta. E Paulo, ele fala para um povo que estava lá em Colossenses, em Colosso, na cidade de Colosso. E era um povo que tinha se convertido. O que é isso? Ouviu falar de Jesus, ouviu falar do evangelho, ouviu falar das boas novas e deram crédito. E Paulo estava muito feliz com esse povo. Olha o que ele escreve nessa carta. Vocês sabem que as epístolas, a partir depois de Atos no Novo Testamento, Romanos, e aí vai, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí até a frente, até o final, até Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de revelação, é tudo cartas que foram escritas para lugares, para pessoas, no início da igreja, para fortalecer. Então vamos lá, em Colossos, então estava acontecendo lá um reboliço de vida, se rendendo ao Senhor, e Paulo vai e escreve essa carta. E aí no verso 3 ele começa a falar assim, tanto é que é uma carta. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha só, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eles ouviram. E do amor que tem por todos os santos. Olha só, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, a esperança que eles ouviram de uma eternidade nos céus. Como que eles ouviram isso?
Olha só, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, ou seja, através do ouvir palavra de Deus, eles entenderam e começaram a saber que eles tinham um lugar reservado no céu, eles tinham esperança de uma vida eterna, então eles começaram a crer nisso, que chegou até vocês. Verso 6. Por todo o mundo, este evangelho, a palavra evangelho, boas novas, notícia boa, Jesus nasceu, Jesus veio fazer a remissão dos pecados. Olha só, por todo este mundo, este evangelho vai frutificando, ele vai crescendo, e frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam, não só ouviram, entenderam, desceu para o coração. A graça de Deus em toda a sua verdade. Graça. Deus nos alcançou pela graça. A nossa salvação é pela graça. Eu não preciso pagar pela minha salvação. Ou melhor, por mais que eu faça, eu não serei bonzinho a ponto de ir para o céu. O que me santifica sempre será o Senhor Jesus. Olha lá. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Foi um homem que pregou. Fiel ministro de Cristo para conosco, como ele foi, eu e você podemos ser. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Eles tinham amor depois que eles ouviram falar de Deus, eles se apaixonaram pelo ministério da palavra. Eles se apaixonaram por Deus. Eles se apaixonaram. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, que é Paulo falando lá, desde o dia que Paulo ouviu que eles tinham, que eles eram assim, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo falava, busquem, meus amados, e ele orava por eles, Senhor, que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam se tornar filhos maduros, filhos adultos, no sentido espiritual, filhos fincados, filhos realmente que não ficam titubeando, mas sabem quem são e começam a caminhar nessa proposta de um crescimento espiritual, consideram que a vida espiritual é importante. E isso para que vocês vivam, eles têm que crescer para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos. Assim eles seriam, fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Aleluia. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, Deus, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por que ele fala da esperança dos santos, que somos nós, santos, nós que somos santos. Santos somos separados. Nós somos santos no reino da luz. Ou seja, significa que nós estamos no reino da luz. Olha só, pois ele nos resgatou, Deus nos resgatou do domínio das trevas, porque antes de conhecer Jesus, nós estávamos no domínio das trevas, e nos transportou. Isso é espiritual. A gente não vê, porque a gente começa a falar das coisas de Deus e aceitamos Jesus, parece que a gente continua do mesmo jeito. Não. O mundo espiritual reconhece que você não está mais no mesmo lugar, que agora você está no reino espiritual, no reino da luz, na qual tem a cobertura do sangue de Jesus. Muitas vezes, o mundo espiritual sabe, é incrível, né? Tem gente que ainda não sabe, né? Olha só. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é um reino. Ele reina. Olha só. Em quem temos a redenção a redenção e perdão dos pecados. Porque Deus, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus, Ele é o primogênito, porque Ele veio como filho unigênito, único filho de Deus. E por que agora fala que ele é primogênito? Primogênito significa que ele é o primeiro de outros irmãos. Aleluia. Então por quê? Porque em Jesus foi criada uma nova raça. Ou seja, em Jesus
Nós, agora que estamos em Deus, que acreditamos no sacrifício dele, do Filho unigênito, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, agora nós somos filhos, o segundo filho, o terceiro filho. Jesus continua sendo o primeiro. Agora o Senhor Jesus é o primeiro de muitos filhos. Aí fala no verso 19, pois foi no agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aí o Senhor fala, e depois ele fala que o Senhor Jesus... Pode? Pode que Deus vai mudar as coisas aqui. Vamos lá. Antes, verso 21. Deus já mudou. É que eu não quero te atrapalhar, né? Não, pode seguir agora. Olha só, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Já que ele disse para eu continuar, os versículos antes que eu não li, diz assim, ó, o verso 15, eu estava dizendo assim, ele, porque lembra que eu falei que Deus nos resgatou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, que é Jesus? Aleluia. Olha só, em quem temos nele, nós temos a redenção, a saber, né? É redenção por meio do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Olha só, irmãos, esse peso, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Muita gente entende assim, e até fala, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá. Mas olha como é sério. Por que o salário do pecado é a morte? Quando você trabalha um mês, quando você trabalha 30 dias, ou tem gente que trabalha diarista, ou autônomo por comissão, quando a gente trabalha, ou no meu caso, no atendimento de pacientes, ou os meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho, quando a gente trabalha, a gente vai ganhando. Então, o trabalho, o salário é fruto da minha ação, sim, do meu trabalho. E por que fala o salário do pecado é a morte? Ou seja, um comportamento de pecado aqui, outro comportamento de pecado ali. Pecado, deixa eu falar para vocês o que é. Pecado é tudo aquilo que é contrário à direção de Deus. Por quê? Não é regra, não é religião, não é dogmas, doutrinas, não é isso que eu tô dizendo. A Bíblia, a gente vai tendo que ir para trás, né? Porque assim, a Bíblia, ela é um manual de conduta. Por que manual de conduta? Porque não é só assim, ó, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, senão eu vou pro inferno. Não é isso, irmãos. O nosso Deus, quando ele coloca na palavra alguma direção nesse manual de conduta, tipo, cuidado com as bebedeiras, cuidado com a fornicação, cuidado com o adultério, cuidado com a ira, com as obras da carne. Se você for ver lá as obras da carne, né, que é a ira, que é contenda, que é aquela coisa de falta de domínio próprio. Tudo isso que Deus fala são coisas da vida humana, não é de coisas espirituais. Então Deus não é para ele que ele está falando isso. Ele fala para nós para quê? Para nós termos uma melhor qualidade de vida. Aleluia. Quando Deus fala de algumas orientações de comportamento, por exemplo, não beber, tomar cuidado com a bebedeira, que é o excesso, tomar cuidado com a fofoca, tomar cuidado com a língua, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado como você conduz a sua família, amar, tomar cuidado com o pensamento. Tudo aquilo que está na palavra de Deus é para nos trazer vida. Por quê? Se nós infringirmos essa direção, se nós não respeitarmos essa direção, o que acontece? Vai trazer-nos morte. Isso que é pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus faz. Por que é pecado? Porque significa que eu tô pouco me lixando para o que Deus fala, então eu não quero ele.
Porque eu estou realmente negando, não querendo que aquilo que Deus me orienta, eu estou dizendo assim, é baboseira isso que o Senhor está falando. Então o Senhor não é meu Deus. É bem assim então, se o Senhor não é meu Deus, eu pelo meu comportamento, não porque eu falo o Senhor é meu Deus, mas pratico o contrário, então é aquela coisa, eu estou dizendo com o meu comportamento que o Senhor não é meu Deus. Eu estou dizendo pelo meu comportamento que eu estou pouco me lixando com o que o Senhor falou, que eu sei o que é melhor na minha vida. Então é assim, por livre escolha, se eu estou pecando, ou seja, se eu não estou aceitando a direção de Deus, de que o que é bom para minha vida, eu não quero Deus. Se eu não quero Deus, isso não tem nada a ver, culpa não é de Deus. É nossa culpa, nós que escolhemos estar perto ou estar longe. Santo Deus, nós escolhemos estar perto ou estar longe. Aleluia. Isso que é pecado. Pecado é quando a gente não está em obediência. Ou seja, se a gente não está em obediência, Deus não é nosso Pai. E na verdade isso vai fazer mal é para mim e para você, né? Então, exatamente, é o que eu tô falando. Isso vai fazer mal para mim. Porque Deus não é caprichoso e falando assim, ai meu Deus, não bebe não, não come doce, muito doce não, porque você não... Porque eu simplesmente não quero que você come demais. É eu que não quero, é um capricho meu. Deus não é assim, irmãos. Deus, ele tá bem resolvido. O que acontece, por isso que ele dá o livre-arbítrio. Ele coloca as regras de conduta como um pai amoroso. Por exemplo, se você ficar cometendo adultério à torta e à direita aí, não controla os seus desejos, não faz boas escolhas, não consegue conviver com uma pessoa só na sua vida, significa que você é um baita de um criança, não escolheu ainda o que você quer e ainda desrespeita o outro, porque você está, é a base do respeito à fidelidade, irmãos. Então, se eu estou, na verdade, com um parceiro, escolhi estar com essa pessoa, e aí o que acontece? Se eu escolhi estar com essa pessoa, eu sou fiel a ela, eu sou maduro, assim como amizades. Aí, nos bastidores, eu vou encontro outra mulher ou outro homem, saio com ele, fico cobiçando. Então, para que eu quero um outro? Então para que? Aí eu fico mantendo uma aparência de verdade e aquilo é totalmente mentiroso. Esse caráter, essa característica não é digno de uma pessoa estar com Deus, com esse caráter, porque Deus não tem como compactuar com isso, porque Deus, ele quer harmonia, ele quer fidelidade, ele quer responsabilidade. Ele é um homem, um Deus que se fez homem, Jesus Cristo, que realmente considera o outro. Ele não fica brincando com o outro. O Senhor nunca vai brincar com você. A Bíblia diz que mesmo que a gente se torne infiel, Deus permanece fiel. Aleluia. Então Deus, ele quer o bem para você. E como a gente é inconstante, hoje a gente ama, amanhã a gente não ama mais, a gente acha que Deus tá bravo com a gente quando as coisas não acontecem. Só que aí a gente não para e a gente não olha o percurso das nossas vidas. Não olha o percurso do comportamento. E aí a gente vê o quê? A gente fala... Ai, Deus não me ama, olha aquele tô ocupado, olha o que está acontecendo na minha vida. Mas você não olha as coisas que você fez lá, o que causou esse comportamento. O fruto do seu comportamento. E aí você nomeia o quê? Que é Deus que não está te ajudando financeiramente. Aí você não percebe o quanto você gasta indevidamente, o quanto você compra coisa que não precisa, o quanto você burla as coisas. O quanto você, sabe, quer tirar do outro. O pecado é caro, né? Por isso o salário do pecado, né? Onde que eu vou chegar lá, amor? Que é assim. E aí o que acontece? Para vocês ir refletindo. Para entender, não é só assim, ó. O salário do pecado é a morte. Por exemplo, por que Deus fala da mentira? Porque uma pessoa madura, ela sustenta a verdade. Sim. Uma pessoa madura, paga o preço pela verdade. Ela paga o preço pela verdade. E é tão interessante que Deus, ele junta as coisas. Porque nós temos que ser verdadeiros, mas Deus também coloca fruto do Espírito, que é o amor, que é a paciência, que é a longanimidade. Ou seja, ele tira do pacote aquilo que traz atrito nos relacionamentos, que é a ira, a contenda, a falta de domínio próprio, o ciúme, o adultério, tudo isso ele tira do pacote. Isso ele orienta, tá? É o que ele orienta. Tira do pacote da sua vida isso e inclui nesse pacote o fruto do Espírito. Eita Deus, eu nunca tinha pensado nisso, irmãos. Aí você inclui no pacote. O que você inclui? O amor,
o domínio próprio, a perseverança, a paz, a fidelidade. Aí eu te pergunto, você vai ou não vai ter bons relacionamentos? Lógico que você vai. Você vai ou não vai saber viver? Por isso que eu falo, né? O Senhor Jesus, ele é o maior psicólogo que existe. Ele é o maior psicólogo. Eu entendendo da área da psicologia, ele é o maior psicólogo, porque se você é maduro, você sabe quem você é, que é o que eu falo às vezes no consultório, se você sabe quem você é, você não vai se incomodar. Você não vai descer no mesmo nível, porque o outro ainda precisa amadurecer em algumas coisas, em alguns aspectos. Isso o que é na palavra de Deus? É misericórdia, baseada no amor, baseada numa autoconfiança de que você sabe quem você é em Cristo Jesus. Vocês percebem? Aí o homem pega e coloca plaquinhas, placa A, denominação B, denominação C, os crentes, os impuros, os ímpios. Vamos entender, tirar o evangelho disso tudo e vamos olhar para o evangelho. Por isso que Jesus veio, ele veio para morrer por nós, porque nós não sabíamos como lidar com a nossa vida. E Jesus veio para realmente declarar vida, para mostrar o Pai, para mostrar o comportamento do Pai. Tanto é que Jesus, ele falou, vem cá, deixa eu lavar os seus pés aí, o pé de vocês, dos discípulos. Ele falou, e o que Deus, Jesus queria dizer? Eu sei quem eu sou. E não é lavar um pé que vai fazer eu ser menor. Eu sei quem eu sou. Quando ele está sendo crucificado, o que ele fala? Quando ele está sendo crucificado, ele fala o quê? Lá para Pilatos. Pilatos fala assim, você que é o rei dos judeus? Aí Jesus olha para ele, eu imagino, né? Você que está dizendo. Se você está dizendo, realmente, até você está concordando que eu sou o rei dos judeus, né? Meu pai. Percebe? Então, quando eu falo lá do salário do pecado é a morte, eu falo por quê? Por isso que a gente precisa ser, quando ele fala perdão dos pecados, no verso 14 de 1 Colossenses, né? Que ele fala assim, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora, olha que lindo que eu vou falar. Pois eu não falei que ele nos resgatou, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos mandou para o reino do seu Filho amado? Significa aí, quando é Deus resgatando, o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi lá sentar com o Pai. E mandou o Espírito Santo como pessoa para morar em nós. Ou seja, isso que mostra quando Deus nos resgatou do domínio. Porque antes nós estávamos sem Cristo, sem essa direção, sem essa visão. A gente não tinha ainda declarado Jesus. Eu percebi que de mim mesma eu não posso nada, me ajuda aí. Aleluia. Aí o que acontece? A gente não tinha feito essa declaração ainda que Jesus é tudo para nós. Que sem ele nós não conseguimos. Porque o nosso domínio, a treva dominava de um jeito que a gente não conseguia resolver, não tinha força. O que acontece? Quando Deus resgata e a gente crê, olha só. Porque antes lá, fala o quê? Antes, lá em Simão, você vê, ó, eles, no verso de número 6, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Não é só assim a graça de Deus, só naquela coisinha pequena. Tipo assim, tá bom, aceita Jesus e você vai pro céu. Não é assim não, irmãos. Ser cristão não é isso não. Ser cristão não é isso, aceitar Jesus e ir pro céu ou ir pra igreja e congregar o C&A uma vez por mês e durante a semana pouco tô me lixando com Deus, pouco tô fazendo devocional, Deus não tá na prioridade. Ou isso não outro, é, né? Ou com outro, mas primeiramente com Deus, se você não tiver com Deus, você nem vai ser com outro, né? Porque... Ou com outro primeiro, depois para com Deus. Então, mas isso não significa nada, por isso que eu falo, se não for primeiro com Deus, não vai adiantar, meus irmãos. Então é isso. Por que nós estamos falando lá embaixo do domínio? Porque subentende-se que no versículo 6, ele já tinha ouvido e entendido a graça de Deus em toda a sua verdade. Ou seja, é só quando você ouve e você se coloca, lembra que eu falei para vocês no início do devocional? Quando você ouve e se coloca para ouvir a orientação de um pai. Nós somos pais, eu sou mãe, e eu sei
Eu oriento um filho, ele faz o que ele quer. Eu oriento um filho, ele faz o que ele quer. Meus filhos já são adultos, então não adianta mais eu falar o que ele tem que fazer. Eu tenho só que sugerir, que aconselhar. E mesmo assim, às vezes eles parecem que querem provar para eles mesmos que eles são autossuficientes. Mas tudo bem, tem coisas que eu posso errar também. Mas o que eu quero dizer, na maioria das vezes, o pai, ele quer sempre o melhor para o filho. Só que o filho, às vezes, ele está numa maturidade que ainda não percebeu. Ele vai aprender pela experiência. É por isso que as pessoas falam que muita gente vai pela dor. Mas eu não acredito que Deus é assim, ele vai vir só pela dor. Não é isso. É que a pessoa vai dando tanto murro em ponta de faca, ela vai dando tanto murro, que chega uma hora que ela tá tão machucada que ela tem que se render. Ou ela se rende ou ela morre. Ela tem que se render para uma pessoa que é Deus, sabe? Para uma pessoa que é Deus, que pode conduzir essa pessoa em vida, porque senão ela vai morrer. Senão ela vai morrer. E aí que eu entro, porque as pessoas falam, não tenho controle, não sei, não tenho força, quando eu vi já fiz. É aonde tá. Por isso que Deus fala, se você entendeu toda a verdade, o que é isso? É saber que você tem que estar em devoção com Deus. Você tem agora uma vida espiritual daqui pra frente. Se você tem uma vida espiritual daqui pra frente, você tem que alimentar essa vida espiritual. Porque antes essa vida não existia. A partir do momento que a vida existe, pra manter ela viva, eita Deus lindo! Para manter ela viva, você tem que alimentar. A partir do momento que você nasce, você não precisa do alimento? Sim. Todo nascimento precisa de alimento. A partir de que uma plantinha nasce, ela não precisa de alimento? Sim. Toda vez que algo vem à vida, precisa de alimento para continuar vivo. A vida espiritual, a partir do momento que você nasce, nunca tinha falado isso. A partir do momento que você nasce em Cristo, você precisa agora alimentar essa vida espiritual em Cristo. Sim. Se você não alimentar nada que nasce, por exemplo, eu nasci na área da psicologia. Se eu não alimentar essa área, ela morre. Se eu não ler, se eu não me dedicar, ela morre. Tem um trabalho ali, aí eu tô na pegada todo dia. E é bom, todo dia um pouquinho, fazendo um curso e tal. Se eu parar, as coisas atrofiam, irmãos. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é um ciclo da vida. Se você não alimentar e não se alimentar, você morre. Sim. Então, o que acontece? A vida espiritual, a partir do momento que você nasce, eles entenderam a graça, eles entenderam que tinham uma vida espiritual, e a partir daí, eu acredito que eles começaram todos os dias a dar alimento para essa vida espiritual. Todo dia dá alimento para essa vida espiritual. O Senhor Jesus me fez eu entender agora, falando com você, uma conotação muito linda dessa vida espiritual. Porque a gente fala, faz o devocional, faz isso, mas por quê? Porque nasceu uma vida espiritual. Aleluia. E a gente precisa alimentar ela. Todos os dias. Senão ela morre. Lembra que eu falei no início do desequilíbrio? Então é bem assim. Então o que acontece? No início, aí você vai, você continua. Tá vendo lá embaixo quando ele fala assim, aí eles continuaram, tanto é que eles falam, desde que, Paulo falando, eu oro por vocês, porque desde quando vocês ouviram falar, que é aqui no verso 9, desde quando vocês ouviram falar, olha só, eles não pararam. E Paulo fala, desde quando nós o ouvimos, né, que vocês já tinham andado aí, porque ele fala assim no verso 7, né, que ele acabou falando para eles. E aí o que acontece? E eles, verso 10, e isso vocês viram de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aí o que acontece? Foi aí que Paulo pede, sejam fortalecidos. Paulo, nesse sentido, ele está orando a Deus. Senhor, continua fortalecendo eles. Mas você concorda que eles também têm que fazer a parte deles? Porque o fortalecendo é uma força do Espírito. E eles fazendo outra parte dando alimento. É aquela coisa, eu me alimento no corpo e peço para o Senhor saúde. Percebem? Não é porque Paulo fala assim, orei por vocês, não faz mais nada. Não. Se fosse assim, então eu falo, Senhor, me dá saúde, não me alimento. Não faço nada para essa saúde. Como que essa saúde vai vir? Então, a gente pede oração. Mas significa que, mesmo pedindo oração, a gente está se alimentando. Aleluia. Porque se eu peço a saúde, cura física e não me alimento, não é contraditório? É, Jesus. Então, se você pede bênção e graça do Senhor, você faz a sua parte.
para você não morrer espiritualmente. Glória a Deus. Então, vamos lá. E aí, por isso que ele fala, nos resgatou do domínio das trevas, porque eu já entendi que a minha vida verdadeira, eu a amo tanto que eu quero coisa boa para ela. Aleluia. E a partir do momento que eu a amo tanto e eu quero coisa boa para ela, eu vou embaixo do evangelho e me submeto ao senhorio de Deus para que ele me oriente em toda boa obra. Glória a Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Como é forte? Isso é vida em Cristo. O que eu estou explicando hoje é vida em Cristo. O que nós vamos comemorar aqui, irmãos, o que nós vamos comemorar aqui, ó, eu e o Daniel, nosso... Lembrar, nós vamos comemorar o sacrifício de Jesus. Eu vou lembrar essa escolha que eu fiz. Eu vou lembrar que Jesus é meu Salvador. O pão representando o corpo, que ele morreu pelas suas pisaduras, né? Nós somos sarados. Que através disso o meu comportamento agora é outro. E o suco de uva, que é o sangue que me purifica do pecado. Na verdade, o sangue de Jesus me lava. Eu mesma, de mim mesma, não posso nada. Eu dependo da direção de Deus em tudo na minha vida. Em tudo. Senão eu vou tomar alguma decisão errada. Sem Deus, eu sempre tomo decisão errada. Porque Deus, ele é eterno. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Deus não. Nós não. Nós não conhecemos todas as coisas, nós não somos oniscientes, onipotentes. Por isso que ele fala, ele nos tirou do domínio das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Ou seja, olha que lindo, você agora entendeu, disse com a sua boca, por isso que Romanos 10:9 fala lá, que nós temos que confessar Jesus com a nossa boca no mundo espiritual para acontecer isso, porque o mundo espiritual existe, ele é real. Se é real, a gente precisa declarar para que a nossa palavra seja realmente uma palavra de criação, porque Deus não fez tudo pela palavra, nós também vamos fazer a nossa vida espiritual regenerar pela palavra. Então nós vamos, nossa, forte, nós vamos declarar, eu aceito Jesus. Eu quero, pela palavra, pelo poder da palavra, declarar Jesus como meu Salvador. Então, você é como se você fosse no mundo espiritual, batesse a mão na porta, Jesus vem, abre a porta e te tira do domínio das trevas e põe no domínio da luz. Aleluia. Glória então, por isso que você tem que declarar. A pessoa fala, que bobeira, eu conheço Jesus no meu coração. Tá, mas você tem que entender esse mecanismo de declarar. Porque o declarar se torna real no mundo espiritual. E o mundo espiritual que a gente não vê, mas é real, ele vai pegar essa palavra e vai dizer, ela declarou? Peraí, quando nós declaramos, o Senhor vem e olha a palavra. E aí, quando ele vê a palavra, ele olha para dentro do coração e vê se isso é real, é digno, é verdadeiro. Porque as pessoas que estão fora glorificam a Deus tal. Aí a pessoa declara, no dia seguinte tá caída de novo. Por quê? Porque o coração não estava declarando. O coração não entendeu, não desceu a verdade espiritual ao coração. Quando isso é real, porque tem gente que, olha só, irmãos, acontece isso. Tem gente que no real não declarou, lá dentro do coração, declarou só na boca, continuou com as obrinhas ali, fazendo assim, obra, cresce, tem igrejas enormes, toca, canta, louva, ministra a palavra de Deus, vai para o evangelismo, vai para a escolinha, tudo, e ainda não nasceu de novo às vezes. Por isso que você vê coisas absurdas acontecendo dentro da igreja do Senhor. E por isso que o evangelho está sem crédito para muita gente. Porque tem gente que não honra, porque verdadeiramente Deus, Cristo, não nasceu no coração. Pega o dinheiro da oferta e faz aquele dinheiro o seu bel prazer. Apesar de, aquele que nasceu de novo, quando oferta, ele não tem que se preocupar com isso, porque ele fez o papel dele. Porém, esses homens que dizem estar com Deus e se dão o direito de usar dinheiro de oferta, se dão o direito de declarar ou dominar a vida do outro. Porque tem pastores, irmãos, que as ovelhas, que os membros, eu não gosto muito disso de ovelhas, a palavra ovelha, porque eu acho que é mais nós com Cristo. Mas nós somos homens e mulheres de Deus que pagamos um preço para dirigir, para orientar vidas, crendo que o Espírito Santo se move em nós. Agora, tem gente que não tá nem aí, tem dois lados, né? Tem dois lados. Porque tem pessoas
que são conduzidas, que são presas de um jeito, que são sufocadas por pastores e líderes, que tem o seu eu narcísico, que ele quer se promover ou se encher através do controle das vidas. Eles não respeitam o outro, entendendo que o mesmo espírito flui no outro. Tem que ser do meu jeito. Desfaz relacionamento se eu quiser, junta com aquele. Você não vem me pedir aqui, você não vem me dar satisfação? Você não vem me pedir a bênção? Você não vem me pedir isso? E acha que ele é dono da vida. Como se ele fosse o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por um outro lado, tem aqueles que é assim, eu tô em Cristo, tudo bem, eu sei o que eu quero da minha vida, eu não dou nem satisfação no sentido de reino pro meu pastor, eu não direciono nada, eu não vou no culto, não quero nem saber, eu tenho coisas para fazer na igreja, eu tenho ministério, e como o corpo não se une, não é no sentido de satisfação a uma autoridade, que é uma autoridade colocada por Deus. Não porque você vai dar satisfação que o outro vai cuidar da sua vida, mas o outro, ele vai te orientar. Mas como a igreja é um organismo vive e ela funciona, tem que ter uma ordem, tem que ter uma hierarquia, uma liderança. E aí, por outro lado, a pessoa fala, agora pra quê? Eu não preciso mais, o véu foi rasgado, eu não preciso de mais ninguém, eu faço meu culto na casa, eu não dou nem satisfação a nada. Então, nem tá aí com o líder espiritual. É uma outra questão muito séria, que também mostra que você ainda precisa ser trabalhado em alguma área e muitas vezes ainda nem nasceu de novo. Vocês percebem como são dois lados aí muito sério? Então nós temos que entender muito isso. Entender que a igreja, por isso que eu falei há uns dias atrás, Deus, ele é maravilhoso. A igreja, ela mantém-se viva no auxílio de todas as juntas. Lindo. Sem divisão. Quando divide, a igreja rompe. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho tão lindo. Não é porque eu acho lindo que alimenta meu ego não, viu, irmãos? Mas eu acho tão lindo quando alguém liga pro pastor Daniel e fala assim, pastor, eu tô pensando em quando é em sentido das coisas de igreja mesmo, até mesmo às vezes a vida espiritual pede um conselho porque ele é mais velho, às vezes é casado, tem mais tempo de mais velho? É mais velho, às vezes com algumas vidas, tem bastante tempo de casado, tem filhos mortos, já é vô, é aquela coisa toda. Mas eu acho muito legal quando uma pessoa vem e fala assim, ô pastor, ô Dani, me dá um conselho. Eu preciso de fazer essa decisão, mas eu preciso da sua opinião. Me ajuda em oração, vamos orar juntos? Porque eu creio que o mesmo Espírito habita em você, e aí eu gostaria que você me orientasse. Irmãos, eu acho lindo isso, esse gesto humilde de buscar ajuda, de compartilhar ideias. Sabe? Não é aquela coisa, não, vamos fazer entre nós sozinho, não vamos comentar com ninguém, depois senão vai dar zica. E outra, vamos, é só nós, eu, minha família, eu e você, você e eu. Não tô falando que você tem que abrir a sua boca para 4 cantos, de forma nenhuma. Mas eu tô falando que como irmãos em Cristo temos que nos unir. Porque tem coisas que eu penso que é certo e não é certo. É claro que tem muitas coisas a gente não aceita, irmãos. Mas Deus, ele respeita a hierarquia. Deus, ele é porque se foi ele que instituiu liderança, porque os líderes, as autoridades foram constituídas por Deus. Então, o que acontece? Se foi Deus que constituiu as autoridades, Deus, ele respeita as autoridades. Ele vai, por isso que a Bíblia diz, quanto mais te é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar dele alguma forma que ele agiu com aqueles que estavam submissos a ele aqui no sentido de igreja. No mundo espiritual. Deus vai cobrar dele. Por isso que Deus vai falar primeiro com ele. Vocês percebem? Se a cobrança maior vem dele, então Deus fala, Deus ele respeita a hierarquia. E aí às vezes a gente como filhos, a gente fala assim, esse meu pai espiritual, modo de dizer, né? Não tá certo, tinha que ser desse jeito. Eu mesma já fiz isso como esposa. Tinha que ser feito desse jeito. E não sei o que lá, não tá certo isso, por que você não age assim? Dando pitaco. Só que, irmãos, muitas vezes o meu e o seu papel é orar. E não é se degladiar e tipo assim, vou sair porque ele não tá na mesma visão que eu, vou embora. Alguma coisa tá errada quando ele não tá na mesma visão e eu tô com uma outra visão. Porque se ele não tiver, eu tenho que orar a Deus, porque se é o mesmo Espírito que atua, eu vou orar a Deus para que o Senhor move.
Senhor, eu estou certa mesmo? Porque talvez o Senhor tenha direcionado a ele numa visão mais ampla que eu não esteja enxergando. Ou, Senhor, se eu realmente estiver certa, move o coração do meu pastor em amor, sabe, irmãos? Para que ele possa entender aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque eu tenho tanta certeza que isso é real. Aí você vai orar, pedir para o Senhor uma oportunidade boa, no amor, chegar com submissão a uma autoridade e chegar a falar assim, pastor, eu pensei nisso, o que o senhor acha? Você já orou antes. Ou se ele falar, não, eu acho isso, então tá bom. Eu entendo e te respeito como autoridade. Eu também vou orar a Deus mais, porque talvez eu tenha entendido errado algo que Deus colocou. Ou, aí você pensa, o Senhor, se ele entendeu errado, Deus vai entrar. Por quê? Porque Deus ele sempre quer o bem para a igreja. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, Deus ele quer para a sua igreja. Então temos que ter sintonia. O equilíbrio vai chegar. O pecado é... Aí, ele está me trazendo a palavra, mas Deus está fluindo aqui. Glória a Deus. Deus está fluindo. Então nós temos que entender, isso tudo que eu estou dizendo são comportamento daqueles que estão no reino do seu Filho amado. Isso são comportamentos daquele que realmente observa, que se entregou para Jesus. Começa, então é assim, me entreguei para Jesus, começa o mundo espiritual, começo a me alimentar com a palavra, na oração, no louvor, no congregar, é isso que faz parte do mundo espiritual. Na união com os irmãos, tal. E juntamente com isso vem o poder do Espírito Santo que me sustenta no domínio, na luz. Aí é aquela questão que é só o Senhor que nos sustenta, porque tem coisas que eu faço, mas tem coisas que é só Deus que faz. E a partir daí, ele começa a declarar, Paulo, a supremacia. Ai, eu ia beber agora. Eu tô com vontade de beber água. Aí o Paulo começa a declarar a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. Então, o que acontece? Ele pega e fala assim, olha só, supremacia é o poder supremo de Cristo. Olha só, ele é a imagem do Deus invisível. De Cristo é a imagem física de um Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, nós já dissemos. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis também foram criadas. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Se aqui está dizendo que foram criadas por ele as visíveis, obrigada. Se ele está falando que foram criadas as visíveis e as invisíveis, até os anjos, os seres celestiais, até os demônios que caíram, foram criados por ele lá antes da queda. Antes da queda, que existiam anjos, todos eles em harmonia, antes de Satanás se degladiar contra Deus, né? Bater de frente, foram criados por eles todos os poderes e as autoridades. Ou seja, as trevas não teriam a autoridade se não fosse dada por Deus. Só que o Senhor, ele é o supremo criador. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, Jesus já existia antes do mundo existir. Ele, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, ele é o general, ele é a cabeça, ele é o que dirige o corpo. Por isso que o corpo tem que orar, por isso que o corpo tem que ler, por isso que o corpo tem que adorar. Olha só, é o princípio, que é lá o primeiro, e o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Deus, ele foi o primeiro, porque primogênito, muita gente já não ressuscitou, ou muita gente já não nasceu talvez de novo, mas morreu de novo. Jesus não, ele é o primogênito, ele morreu, só que ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para não morrer mais. Ele ressuscitou com um corpo glorioso. Marca aí, 1 Coríntios 15, lê lá, 1 Coríntios, marca aí meu amor, 1 Coríntios 15, vai falar da ressurreição dos corpos. Vocês vão ver lá que carne e sangue não herdam os céus.
Carne e sangue não pode herdar céu. Por isso que nosso corpo vai ser glorificado. Vai ser transformado antes de herdar o céu. A Bíblia diz que quando Jesus vir, que ele vai vir buscar a igreja, isso é arrebatamento, a igreja vai encontrar, se a gente não tiver morto, né, tiver vivo aqui na terra, a igreja vai sumir, vai encontrar Cristo nos ares, e aí o Senhor Jesus vai automaticamente, num piscar de olhos, o nosso corpo será transformado, encontraremos Cristo e vamos para o paraíso. E aí na terra começa um período de tribulação. Isso é uma outra questão, que nós não vamos entrar agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ou seja, Jesus reina em tudo. Em tudo. Fala assim, em tudo, para você ouvir. Jesus reina em tudo. Na minha vida, inclusive. Em tudo. Pois foi no agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue. Simboliza sangue. Pelo sangue derramado na cruz. Ou seja, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não reinarão, não é reinarão, depois você arruma lá. Aí, Joyce, olha só, é no futuro, reinarão. Olha só, carne e sangue não entra no céu. Em Jesus, nele habitou toda a plenitude, pois foi do agrado dele, de Deus. Toma, eu te dou todo o poder, desce, você agora vai ser homem, e você vai reinar. Você vai mostrar quem eu sou, e você tem um propósito. Você vai viver por um tempo, você vai nascer de uma mulher, você vai nascer humano para você se identificar com a humanidade, você vai viver, vai sentir as paixões, vai sentir as tentações, vai sentir como é que o corpo funciona, vai sentir como as emoções funcionam, porque até então Jesus era espírito. Você vai sentir, você vai ter uma experiência. Ai, que lindo que é isso, irmãos. Você vai ter uma experiência humana. E você vai nascer humano, e a sua vida, ele já nasceu e tinha uma vida espiritual já, e ele alimentou essa vida espiritual através de oração, através de falando de Deus, através de pregando as boas novas. Ele não pecou porque ele foi em tudo obediente. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por tudo aquilo que ele sofreu. Não sei como que era isso, porque de repente ele passou alguma tentação, ele foi e fala: Jesus, Senhor, me ajuda nisso, o que eu faço nesse sentido? E com certeza Deus foi orientando ele. Então ele obedeceu por tudo aquilo que ele sofreu. Ele foi aprendendo a obedecer, ele foi vendo que aquilo que Deus orientava era bom. E lembram, ele nasceu humano. Ele se esvaziou de si, a Bíblia diz. Por isso que Deus deu um nome que está acima de todo nome. E aí ele foi até o sacrifício, ele derramou o seu sangue, ele se derramou como oferta de bebida, como sacrifício vivo, como ovelha que foi para um matadouro, declarando uma verdade. Ele morreu pela verdade dele. Aleluia. Ele morreu, declarando que ele era filho. Glória a Deus. E o que aconteceu? A partir do momento que ele declarou e ele morreu, a Bíblia diz que ele foi morto e a morte não teve poder. Ele ressuscitou com poder e glória, e a partir daí ele se torna Cristo, o Filho do Deus vivo. O Messias agora, né, que é no hebraico, e Cristo no grego, tinha concluído o seu propósito na terra, e agora, nele, no corpo e no sangue de Cristo, o sacrifício dele, através do sacrifício dele, corpo e espírito. Olha só,
o sangue e o corpo, através do sacrifício, ele, verso 20, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, aquele que crê nessa verdade, ele tem vida diferente agora. Amém. Ele tem uma vida espiritual movida pelo Espírito Santo. Porque todo aquele que está em Cristo recebeu a herança de Cristo, que é o Espírito Santo habitando dentro. Você recebe Jesus e você tem como presente um próprio Deus, Espírito Santo, habitando dentro de você. E a partir daí toda a sua vida está sendo direcionado pelo testemunho interior, Aleluia. que é o Espírito Santo, que vai te trazendo paz. Você não vive mais por aquilo que você vê. Você vive pelo que você crê. É um novo modo de viver. E aí, olha só, verso 21 ele fala de novo. Não é lindo Colossenses, irmãos? Antes vocês, por isso que eu vi que Deus me mostrou Colossenses anteontem, é porque era para ministrar na ceia, agora que a gente entende. Porque é remissão pura aqui, é o próprio Cristo vivo aqui, a essência do cristianismo está aqui. Antes vocês, verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele, Jesus Cristo, os reconciliou, te fez de novo amigo de Deus, filho de Deus, ligou de novo você no Pai, pelo corpo físico de Jesus. Amém. Pelo corpo físico de Jesus. Olha só. Mediante a morte. Essa carne teve que morrer para ressuscitar um novo corpo. Jesus, ele não vai, muitas vezes não é como alguns vai acontecer. Ele vai ter o corpo transformado e não vai passar pela morte. Jesus, ele teve que morrer 3 mortes. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Lindo, né, irmãos? Porque quando ele morre a física, que é o corpo dele, depois ele morre a morte espiritual, que é quando ele está lá e fala, Senhor, Jesus, cadê o Pai, por que tu me desamparaste? Ali ele está na morte, está morrendo espiritualmente, ele está longe de Deus. E depois ele vai para o Hades e conclui a morte eterna. E aí ele resgata o poder da morte nas mãos dele. Aleluia. E ele tinha que viver essas 3 partes para ser o verdadeiro salvador de nós. Por isso, nenhuma morte mais tem poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Somente a morte, no caso da morte física, mas nós seremos transformados, né? Que é um novo corpo. Aleluia. Né? Nosso corpo não será totalmente extinto, né? Nós teremos um novo corpo depois. Glória a Deus. Mas agora reconciliou consigo pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, para apresentar diante de Cristo, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se as pessoas acusam você, qual o problema, meu irmão? Se Deus que é Deus agora não traz mais peso, acalma. Se você ouve alguém falando, acalma, qual o problema? Aí ele fala assim, ó, tudo isso, que nós falamos até agora, ele faz com uma condição. Olha qual é a condição. Você quer saber qual é a condição? Você vai permanecer em Cristo, vai ter tudo isso de bênção, mas com uma condição. A condição está aqui no verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé,
sem se afastarem da esperança do evangelho. Sem se afastarem da esperança das boas novas, que Cristo é meu Salvador. Até eu morrer eu vou declarar: Cristo é meu Salvador, nele eu posso todas as coisas. Estou passando luta, nele eu posso todas as coisas. Estou passando enfermidade, nele eu posso todas as coisas. Estou passando situação financeira difícil, nele eu posso todas as coisas. E continuando alimentando meu espírito, lendo a palavra, ouvindo o louvor, meu espírito não pode morrer, independente da situação de tribulação. O meu espírito não pode morrer. Eu tenho que, até Jesus voltar, permanecer vivo. O meu corpo, a minha alma e meu espírito, as três não podem morrer, a não ser que eu morra e já volto com o Senhor. Mas eu não posso deixar esmorecer. O meu espírito não pode esmorecer. Irmão, o seu espírito não pode esmorecer. O seu espírito não pode morrer. Aleluia! Santo Deus, o seu espírito não pode morrer. Aleluia. Oh, aleluia, oricantarabalás. Não deixa morrer. Alimenta ele, irmão. Todo dia. Todo dia. 3 vezes por dia. Se você se alimenta, alimenta ele 3 vezes por dia. Se você faz exercício físico, se você come, alimenta o espírito, alimenta ele, porque ele não pode morrer, ele precisa do alimento, senão ele morre. Como alimentar? Através da palavra. Coloca a palavra para dentro. Eu vou me alimentar, vou alimentar meu espírito. Eu vou estar em sintonia. Mas o alimentar o espírito não é ler a palavra. Alimentar o espírito, irmão, não é ler a palavra. É se dedicar ao entendimento dela. É pedir para o Espírito revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a gente tem que orar um para o outro. Senhor, sustenta a Simone, sustenta o Daniel, sustenta a minha vida. Porque você tendo comida, você dá comida para o outro. Oh, aleluia, uricantarabalás. Você percebe isso? Muitos morreram, sabe por quê? Muitos desanimaram, porque não se alimentaram no espírito. Um dia após o outro sem comida, você morre. Um dia após o outro sem comida, você morre. Será que eu estou ouvindo aí na sua casa um glória a Deus, um aleluia? Será que o espírito está se movendo aí ou você ainda está morto e precisa de mais comida? Santo Deus de misericórdia. O nosso corpo se enfraquece quando o Espírito entra e toma a frente. Oh, aleluia, oricantarabalá. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Irmão, não deixa nada te segurar. Estabelece um horário por dia para alimentar, se for possível 2 ou 3. Mas pelo menos um ele não vai morrer. Se você ficar um dia sem comer, no dia seguinte você está bem mais fraco. Se você ficar 2 dias sem comer, no outro você está muito mais fraco. Se você ficar 3, irmãos, você morre. Se você morre de inanição. Sem comida, você morre. As coisas de Deus, elas são semelhantes às coisas aqui na terra. E o espiritual é isso, você precisa comer. Come a palavra, entende ela, traz ela para o seu coração, fala dela, declara ela, medita nela. Louvores fala da palavra, oração fala da palavra. São todas formas de alimentação, um é salada, outro é arroz, outro é feijão. E quando você está se deliciando na palavra, quando você está glorificando em sintonia com toda alegria, isso é a sobremesa. É a hora da sobremesa, quando você sente o refrigério. É a hora da sobremesa, irmão. Essa não engorda, não faz mal, não dá diabetes. Não aumenta o colesterol. Ai, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Deus é lindo. Não posso dizer que Deus não é, porque Ele é. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada.
Desde que, eu vou ler de novo, até vocês falar, para, tá enchendo o saco. Mas eu sei que vocês, desculpem a palavra, mas de repente, olha só, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Aleluia. Grudado no Evangelho, grudado na palavra, trazendo à memória quem é Cristo. Que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aleluia do céu. Proclame, ouça a proclamação, ouça os cultos quando você não está proclamando. Sempre é tempo, se você tem oportunidade, liga, não deixa você ficar num canto não, liga e ouve, não importa quem fale. Se sou eu, se é o pastor Daniel, se é a Sâmia, se é o Rafa, se é a Nathalie, se é o Juninho, se é a pastora Márcia, se é o pastor Júlio, independente, Iris, qualquer um, se é a diaconisa Neuza, Zenaide, Camila, qualquer um, aí a Simone, o Leonardo, a Adriana, a Diana, qualquer um aí, irmãos. Aleluia. Vocês são autoridade no nome de Jesus. Camila. Esse é o evangelho do qual eu, Simone, me tornei ministra. Aleluia. Irmãos, por isso que ele fala. Aí Paulo ele vem falando do trabalho dele, né? Amém. Que ele alegra nos sofrimentos. Glória a Deus. E é isso que acontece. Eu também quero me alegrar nos sofrimentos, contanto que o meu propósito ele seja concluído aqui na terra. Amém. Eu não sei quantos dias eu vou estar na terra também. Eu não sei quantos dias. Não sabemos. Irmãos, eu tenho visto, eu tenho envelhecido. Eu tenho envelhecido. Olha minhas rugas. Tenho envelhecido. Mas o meu espírito, eu quero que ele não tenha idade. Vamos louvar esse cântico aqui. E eu quero, sim. Em nome de Jesus. Eu quero estar viva no espírito quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Abriu mão da sua glória, é semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte de cruz. Ah, Senhor, continua nos sustentando, Jesus. Mas o grande não sabemos Deus, quanto tempo estaremos aqui. O nosso Pai. Se é uma semana, 2, 1 mês, 3 meses, assim como a arca ficou na casa de Obed-edom. Jesus! E lhe deu o nome. Estaremos firmes desde que nós nos alimentarmos todos os dias, Pai, no Espírito. Quantas vidas sofrendo, perdendo seus entes queridos, Pai. E se isso acontecer conosco, porque estamos sujeitos, porque essa pessoa não vai morrer, mas ela vai passar para a eternidade. Mas será que nós vamos estar firmes? Alcança minha irmã Joelma, que eu não lembro dela, mas eu sei que o marido dela morreu. Ele não tinha nada, nem pressão alta, nem diabetes, nada. Um homem de 60 anos, muito firme, muito sadio. E foi pego, Senhor amado, com esse vírus e morreu ontem. Essa mulher está sem chão. Ah, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia da tua igreja, dos meus irmãos, daquele que não tem Cristo. Prepara uma oportunidade para eles ouvirem essa palavra que eu declarei hoje. Senhor, prepara. Que os meus irmãos possam, sem medo, sem vergonha, porque isso é vida, porque é vergonha, compartilhar esta passagem, esta palavra para todos na terra. Pai, que essa palavra seja alcançada aos 4 cantos na terra, Pai. Em nome de Jesus. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Deus mudou tudo aqui, né? Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem sempre algo bom para as nossas vidas e é tudo feito do jeito dele. O Espírito Santo de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir a sua voz e sermos direcionados por Ele, como nós fomos nessa manhã direcionados por Ele. Amém. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Eu creio que Deus colocou algo sobre a sua vida, que está nos assistindo de repente pela primeira vez até. Colocou algo sobre a sua vida que de repente você está enxergando com uma nova visão, de forma diferente. Deus ele pode sim fazer todas as coisas, mudar todas as coisas nas nossas vidas, a partir do momento que a gente fala para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. De repente você que está nos assistindo não fez uma confissão de fé do Senhor Jesus, que eu falei de declarar, né, no mundo espiritual, para poder declarar e caminhar com o Senhor Jesus. Se você não fez ainda, repete essas palavras aí dentro do seu lar. E se você quiser compartilhar conosco, sem nenhum tipo de vergonha, porque um dia eu também declarei, sim, isso não tem nada a ver com religião, sim, declare aí, ó, escreve aí: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu te aceito, Senhor, como um único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero, a partir de hoje, repete isso aí dentro da sua casa. Eu, Simone, vamos fazer, faz junto comigo. Eu, Daniel, eu, Simone, te recebo como único, novamente, como único e exclusivo, e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu quero caminhar, eu quero ser direcionado, por ti, Jesus. Amém. O Senhor é tudo para mim. Amém. Amém. Amém, amados. Nós vamos participar da ceia. Eu falei. Se você já confessou aí, ó, no nome do Senhor Jesus, porque Ele faz parte da sua vida, então você está convidado. Aqui está o suco de uva representando o sangue que foi derramado. Ah, Maite, o que você quer preparar aqui, meu amor? Nossa assim, ceia. A nossa ceia, assim? Ó. Coisa chique, ó. Glória a Deus. Ó que lindo. Vocês conseguem... Vira um pouquinho mais para eles verem? Consegue ver? Vira aí? um pouquinho mais para eles Aí, verem. ó. Deixa eu tirar. Vai cair tudo aqui, meu amor. Pera aí. Você preparou a sua casa aí também, né? Glória a Deus. Preparou a sua ceia também. Que maravilha. Que bom. Olha, irmãos, mostra lá. Aqui, ó. Aqui, não, vira um pouquinho a câmera. Para eles verem. Ixi, caiu aqui uma folhinha. As folhinhas estão caindo aqui dentro. Aí, pronto. Vamos virar aqui um pouco. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Dá pra ver? Não, abaixa mais. Isso, abaixa. Aí, pronto. Já viu. Amém. Glória a Deus. Devolve aqui. Vamos colocar aqui, meu amor. Pronto. Glória a Deus. Ela quer mostrar que ficou bonito. Depois a gente manda foto para eles. Eu já mandei uma foto no grupo também, né? Então aqui tá o suco de uva e esse pão representando o corpo do Senhor. Eu falei que quem não tiver o suco de uva em casa ou o pão, um outro tipo de pão, pode pegar qualquer tipo de pão, pega uns pedacinhos de pão aí. Pode ser suco, pode ser água. Pode ser água. O importante é que você, junto com a sua família, dentro da sua casa, nesse momento, a sua família, todos que creem no Senhor Jesus, todos, não precisa ser batizado, basta crer. Eu creio no nome do Senhor Jesus, eu quero caminhar com o Senhor Jesus,
você já tem direito já a participar, vai representar, né, já participar do corpo e do sangue do Senhor, que representa, né, o corpo e o sangue do Senhor, o suco de uva, o pão ou a água e o seu pão aí na sua casa. Vamos orar junto, consagrando. Isso. Estenda as suas mãos para o seu pão e para o seu líquido aí na sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer isso juntos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, Deus Santo. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor amado, tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Sabemos que o Senhor levou sobre si, Senhor, toda a morte, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, o Senhor levou sobre si todo peso, todo jugo, Senhor. Nada disso faz mais parte das nossas vidas. Hoje nós somos livres em Ti, Senhor, para caminhar e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Papai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor deixou na sua palavra, Senhor, que é quando nós nos reuníssemos, Senhor, era para fazer isso, Senhor, em sua memória, para poder lembrar de tudo aquilo que o Senhor sofreu e fez por nós, Pai. E assim nós estamos fazendo, não de corpo presente, juntamente com os meus irmãos, mas nesse momento aqui, Senhor, nós somos corpo diante de Ti, Senhor. Os meus irmãos que estão reunidos em família, Senhor, nesse momento, Senhor, é corpo também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos consagrar esses elementos. Sim, Senhor, em nome Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse líquido, Senhor, independente do que for, representa sim, Senhor, represente o seu sangue, Deus, que foi derramado por nós, e esse pão venha representar, esse pão dos meus irmãos, esse alimento dos meus irmãos, venha representar o seu corpo, Senhor, que foi moído por causa das nossas transgressões, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós consagramos. Amém. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Então compartilhe aí, em nome do Senhor Jesus, com a sua família. Repete aí. Um homem da casa, se tiver. Ou se você estiver sozinho também. Você fala para essa pessoa junto. Eu falo para você. Pega o seu pão aí. Você mesmo fala. Pega o seu pão. Recebe que esse é o corpo do Senhor. Que representa o corpo do Senhor, que foi moído por causa das nossas transgressões. Receba. Este representa o corpo do Senhor Jesus. Amém. Vamos participar juntos? Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você tiver com mais alguém aí na sua casa aí, aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Santo, pega o cálice aí, em nome do Senhor Jesus. Jesus, obrigada. Nós vamos participar também do líquido que representa o sangue do Senhor. Santo Deus, é bom cada um. Que foi derramado, né? Na cruz do Calvário por causa das nossas vidas. Receba esse líquido que representa o sangue do Senhor. Aleluia! Que foi derramado por causa das nossas transgressões. Aleluia! Vamos beber juntos em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Nós estamos, Senhor amado, longe dos meus irmãos como corpo, Santo Senhor Deus, amado, físico, Deus.
Pai, mas nós estamos, Senhor amado, unidos no mundo espiritual, Senhor. As famílias, Senhor amado, estão unidas, Senhor amado, no mundo espiritual, neste momento também, Senhor. Pai, que nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Pai, de repente tem alguém, Senhor amado, que está tendo uma experiência nova, Senhor amado, contigo hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu peço a Ti, Senhor amado, que essa vida venha a ser envolvida com o Seu amor, envolvida, Senhor amado, com o Seu doce Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, por esse momento único. Em nome de Jesus. Na Sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um abraço, Deus. E alcança aqueles que não te conhecem, Senhor. De nós nos alegrarmos, Senhor, dessa alegria. Nós não queremos só para nós. Em nome do nós não queremos ser egoístas. Mas levanta-nos, cada um de nós, na sua medida, para declarar esse amor para outros, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Irmãos, Senhor Jesus. Esse que aceitou Jesus hoje, aí no seu coração, a sua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. Só uma coisa, esse espírito que nasceu hoje. Aleluia. Comece a alimentar ele todo dia. Aleluia. Que você vai ver como ele vai crescer na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo. E hoje à noite, às 20 horas, nós vamos estar na live de novo. Você está sendo alimentado e eu e a Simone também estamos nos alimentando muito. Da mesma forma, viu, Adriana? Glória a Deus. Hoje à noite também nós vamos estar reunidos aí, viu? Glória a Deus. Dri, linda. Senhor Jesus. Saudade, meu amor. Glória a Deus. Muita saudade. Amém. Amiguinha linda, que eu te amo. Glória a Deus. Deus lindo. Então, às 20 horas a gente vai estar aqui de novo. Todos os dias, irmãos. 20 horas. Nós estamos firmes e fortes. E domingo de manhã. Amém, queridos? Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações. Que Deus bom. De hoje para todo sempre. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Deus os abençoe. Tenha um ótimo domingo. Eu não sei se alguém gosta, mas eu vou fazer bucho. Eita. E dia nós comemos tudo juntos. É isso aí. Deus abençoe.